Olá, caríssimos amigos. Mais uma vez aqui estou eu para vos acordar, para nos acordar, para pôr a mão na consciência de cada um de nós, para dizer o que dói, para não entrar nos jogos de poder, para não aceitar a hipocrisia dos governantes e demais políticos e, sobretudo, para condenar este maldito culto pela morte e o total e horroroso desprezo pela vida. O ser humano não pode varrer para debaixo do tapete todas as atrocidades, todos os homicídios camuflados, todos os horrores sem nome cometidos nestes últimos tempos. Como podemos nós esquecer o genocídio do início de 2020? Não é para esquecer. É uma guerra dura, surda e traiçoeira. Como podem os governantes dos países membros esconder a legislação feita antecipadamente na UE para eliminar, sem dó nem piedade, a população de forma perversa e mortífera, sem rancores, sem problemas, sem estados de alma, matar pelo prazer de matar, porque são doentes, porque são satânicos, porque são demoníacos. Tudo foi preparado, orquestrado e meticulosamente aplicado para que o maior número de vítimas seja atingido, de qualquer idade ou qualquer classe social. Pouco importa, do nascimento até à terceira idade. Tudo é bom, desde que seja para matar, pois isso conta na conta no banco. Pois é, meus amigos, cada cadáver tinha um preço para encher os bolsos dos carrascos. A vida humana nada vale aos olhos desses monstros, desses lavados e condicionados cerebrais, que obedecem cegamente aos mestres satânicos. Porque não abordam os políticos portugueses este assunto tão importante para iniciar uma limpeza societal, institucional e governamental no nosso santo país? Sabemos que este enorme drama queima a língua e abrasa os corações crentes e puros, mas a verdade, meus amigos, é que a cobardia nunca glorificou, mas a coragem e a honestidade atravessam gerações e dão exemplo de nobreza e amor ao próximo, que está, neste momento, sem o mínimo valor. Mais uma vez vou citar guerreiros do amor, da paz e da justiça que se entregaram a uma causa justa, a salvação da humanidade e o respeito pela vida. Infelizmente não vejo nomes portugueses nessas listas de corajosos soldados da justiça. O belga Frederico Baldin, que ousou pôr a presidenta da Comissão das Estrelas Malditas em tribunal. Este homem, com uma equipa, deu a cara e pôs a sua própria vida em risco para o apuramento da verdade. A romena Maria Valsi, que também ela pôs as instituições nacionais e do Torchon Étoilé em tribunal, mostrando provas dos protocolos mortíferos do Codivírus, protocolos postos em aplicação por gentalha sem princípios, nem tampouco código de ética. Mas, meus amigos, poderia dar muito mais outros nomes, como a eurodeputada francesa Virginie Joron, dos Patriotas, como a alemã Christine Andersen e, possivelmente, o nosso eurodeputado António Tanger Correia também luta ao lado destas bravas mulheres para que justiça seja feita. Em Portugal pouco se fala, não importa, há coisas mais importantes, não é verdade? Os jogos de futebol, as idas à praia, as férias no Algarve, as festas com os amigos e por aí fora. Nada tenho contra, desde que a vida seja salvaguardada, mas não é o caso. Pois bem, protocolos postos em aplicação por gentalha, sem princípios, nem tampouco código de ética. Mas, meus amigos,
Mais grave ainda, com a conivência dos hospitais e suas equipas de genocidas. Na Itália, vários grupos de cidadãos também se mobilizaram para que a verdade seja exposta a todas as populações dos países membros. Já para não falar do secretário de Estado americano da Saúde, Bob Kennedy Jr., e da sua equipa, Bhattacharya e outros, o professor Malone, Dr. Oz, etc., de como estão a trabalhar de forma célere e transparente para o bem-estar, a proteção e o tratamento das sequelas deste massacre planetário. Como se pode omitir o enorme, monstruoso número de mortes e de vítimas com sequelas gravíssimas consequentes à inoculação da sopa venenosa? Como se pode legislar pela valorização da morte na amaldiçoada lei da eutanásia? Como se pode enaltecer o direito ao aborto? Afinal, meus amigos, o que é verdadeiramente desesperante é que ninguém reage, tudo parece normal neste mundo de loucos. Como se podem dizer católicos ou simplesmente crentes quando vangloriam o direito à morte? Como é possível? A morte, a morte, a morte. E a vida? Não tem preço? Pois todos nós temos uma única certeza nesta vida, é que ao nascermos vamos morrer seguramente um dia quando Deus o decidir, e não a estupidez e a agressividade dos homens incultos e loucos. Quem é o homem, simples animal imperfeito e cheio de defeitos, para se colocar no lugar de Deus e decidir pela morte, seja de quem for? A vida é sagrada e a Deus pertence. Quem são esses políticos de meia tigela, de quociente intelectual limitado e de arrogância sem fim, para mandar matar sobre o couvercle de la loi, da lei? Tudo é lei, tudo é legislação. E antes o mundo não existia sem legislação, sem leis, pois a evolução tem esse preço, o culto da morte. Será que Deus lhes deu um poder que a população desconhece? Então, para que eleições? Meus amigos, estamos a viver tempos apocalípticos, tempos bíblicos, e se não tomarmos consciência da importância do nosso posicionamento nesta sociedade, estamos a ser cúmplices do massacre da humanidade, cúmplices da nossa própria morte, da morte dos nossos familiares, da morte das gerações vindouras. Todos perdemos entes queridos e temos familiares com sequelas, tudo causado pela maldita pica-sopa, e ninguém de responsável deste país, governantes e outros políticos, tem a coragem e o respeito de abordar o problema, ajudar ao luto doloroso de tantas alminhas que partiram de forma precoce e num sofrimento desumano, de fazer um levantamento das inúmeras vítimas com doenças crónicas que desenvolveram após a maldita sopa pica, para que se possam ajudar a tratar e a dar conforto de forma responsável para atenuar tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanho desastre humanitário. Onde está a solidariedade e a responsabilidade dos decisores deste país? Pergunto-vos. A missão desses eleitos ou nomeados é justamente de servir a pátria e, por inerência, o seu povo. Acordem, meus amigos, pois neste momento ou se está do lado do mal ou se está do lado do bem. Nestes tempos de transição de um mundo para outro, não há lugar a dúvidas ou indecisões. A espiritualidade é seguramente a salvação das almas. Deus está à espera das nossas atitudes em relação ao respeito e proteção da humanidade. São Miguel Arcanjo luta contra os demónios, mas precisa de orações de todos nós para vencer as trevas. A humanidade, para ser salva, precisa da nossa remissão, da nossa fé, dos nossos princípios de respeito pela vida e não o culto e a valorização da morte e da destruição.
Que estes tempos mórbidos, mortíferos, genocidas e traidores acabem rapidamente. Que os mensageiros do bem, os abençoados de Deus, os entregues ao bem comum e ao respeito pela vida, sejam glorificados e vençam esta dura e ingrata batalha o mais rápido possível. Que Jesus nos guie a todos e nos dê força na coerência e no respeito pela dignidade humana. Tenho dito para todos vós refletir. Salut la gang!